Um dos temas mais relevantes do processo coletivo, que é interessante, eu vivo falando para os alunos do mestrado, doutorado e todos que eu converso, né, é que o sistema coletivo, apesar de ter uma lei de 1965, que é a primeira lei, que é a Lei da Ação Popular, até hoje não se estabiliza, né? Existem diversos dispositivos legais, nós colocamos aí a Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, e esses diplomas, apesar de antigos, né, basta pensar, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, a Lei da Ação Civil Pública é de 85, e nós não temos interpretações estáveis, precisas, solidificadas a respeito desses dispositivos. A título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal, na última semana, julgou a constitucionalidade da redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Ou seja, se a coisa julgada deve ou não deve ficar limitada à competência territorial do órgão prolator. Bom, é claro que o dispositivo é inconstitucional. A saudosa professora Ada Pellegrini Grinover sempre deixou isso muito claro, né? E a doutrina majoritária, né? E majoritária que praticamente todos sempre afirmaram isso, né? Por quê? Se você limita a competência territorial, você evita que dois grandes problemas do nosso sistema não sejam resolvidos. O primeiro deles é a multiplicidade de demandas, né? Então, se eu posso resolver o problema com uma única ação, que seja de âmbito nacional, é ótimo. É ótimo, porque eu resolvo de uma maneira ágil, mais rápida e racional, né? Um único processo resolve o problema de âmbito nacional. E o segundo pior problema, me parece que de todos os problemas que asolam o judiciário, o pior de todos é a loteria judiciária. O que é a loteria judiciária? Essa expressão foi cunhada, né, e tem um artigo muito interessante do professor Cambi a respeito, você não ter noção de qual vai ser o resultado do processo. Se cair para a primeira Câmara de Direito Público, eu ganho. Se cair para a segunda, eu perco. Se cair para a terceira, eu não sei o resultado. Então, o processo vira uma loteria, vira uma sorte. Se cair para a primeira vara civil, eu vou obter a liminar. Se cair para a segunda, a liminar será indeferida. Que justiça é essa? Que a decisão e o destino da parte depende da sorte, depende de onde o processo será julgado. Então, a partir do momento em que eu tenho uma ação coletiva de âmbito nacional, de âmbito regional, dependendo do interesse, em que o resultado será unitário, ou seja, todos irão ter o mesmo benefício ou aquele benefício será negado a todos, eu resolvo esse problema da loteria judiciária. Então, por isso que é importante, e foi por isso que é relevante essa decisão do Supremo, que ainda não terminou o julgamento, mas já tem maioria para considerar inconstitucional essa restrição do artigo 16, é tão relevante. Talvez seja a mais importante decisão até hoje tomada em prol do processo coletivo brasileiro. Então, estão de parabéns os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre, pela lucidez das considerações no sentido de proteger dois grandes valores do nosso sistema, que é o acesso à justiça, né? Eu consigo, através de uma única decisão, beneficiar todos, e a coerência do sistema, uma decisão igualitária para todo mundo. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal.